Graça e paz a todos vocês. Que bom nós nos reunirmos para estudar a palavra de Deus, e nós estamos estudando esse livro maravilhoso que nos esclarece tantas coisas a respeito do Velho Testamento e traz grandes alertas para nós, né? Essa carta aos Hebreus. Nós já estamos na 8ª mensagem do livro e estamos no capítulo 5. Então, abra a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 5. Nós já vimos o início, vimos até o verso 10. Hoje, do verso 11 até o capítulo 6, verso 3. Logo no início, nós dissemos que esse livro ele é muito evitado. Nós muitas vezes talvez ouçamos poucas mensagens em Hebreus. Obrigado, Arthur. Porque por duas razões principais. Primeira é porque o livro ele traz muitos confrontos. Ele traz exortações, alertas, e muitas vezes isso não é confortável para muitos. E outra questão é que ele traz algumas questões que são consideradas difíceis de se entender. Mas na verdade não são difíceis. Se nós olharmos para o livro todo e analisarmos bem, nós podemos compreender tudo. Foi escrito para um grupo de pessoas judeus que se converteram ao cristianismo, mas por causa da perseguição eles estavam pensando em voltar para o judaísmo. Então o autor está alertando para o perigo da apostasia, e para tentar dissuadi-los dessa decisão de voltar para o judaísmo, ele está mostrando as grandezas de Cristo, a superioridade de Cristo. Cristo ele é superior a todo o sistema do Velho Testamento. Então ele é a revelação máxima de Deus, nele tudo se explica. Então deixar Cristo para voltar para o judaísmo, deixar a nova vida para voltar para a vida antiga, é sair da luz para as trevas, é caminhar para trás, é regredir. E é isso que o autor está tentando trazer. Hoje nós começamos a analisar aqui com esse texto algumas questões que podem a princípio parecer complexas, mas elas espero que fiquem muito bem esclarecidas para nós. Depois, na próxima mensagem, se Deus assim o permitir, a continuação do capítulo 6, nós temos um dos trechos mais polêmicos, né, das Escrituras, que é o versículo 4 do capítulo 6. Mas vamos aí, capítulo 5, a partir do verso 11, acompanhe, por favor, a leitura. Diz assim: sobre isso o quê? Sobre o que ele acabou de tratar. Ele acabou de falar, de mostrar Jesus como sacerdote, ou como sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque. Então, deixar Jesus, que é o sacerdote perfeito, voltar para o templo onde os sacerdotes ainda estavam exercendo sua função, é deixar aquilo que é completo por aquilo que é apenas uma figura. Então, sobre isso, ele quer dizer, sobre esse atual ministério de Jesus como sumo sacerdote, depois de ser assunto aos céus. Então, ele começa a falar sobre o assunto, e agora ele diz: sobre isso, nós temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Capítulo 6. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento,
não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra revelada e lida por nós, aberta diante dos nossos olhos. Nós pedimos, meu Deus, que pela ação do seu Espírito, nosso coração esteja pronto e a nossa mente para entender, nos dá a iluminação do Espírito do Senhor para que possamos ver as maravilhas da lei do Senhor, da palavra do Senhor e nos deleitarmos em Cristo, revelado na sua palavra. E ao Senhor nós agradecemos e rendemos a honra, a glória, o louvor e a adoração em nome de Jesus. Amém. Então os hebreus, a quem essa carta é dirigida, eles se tornaram cristãos, mas eles estão pensando seriamente em voltar para o judaísmo. Muitas pessoas que se convertem ao cristianismo, às vezes são tentadas a voltar para o lugar de onde vieram um dia. E o autor, ele acaba de alertar que se eles não continuassem na vida cristã até o fim, eles estarão perdidos em trevas eternas. É simples, ele diz, se vocês não chegarem ao fim, é porque vocês estão e permanecerão em trevas eternas. E ele não poupou palavras, nós vimos aqui vários textos e mensagens para alertar sobre a apostasia. E ele então instrui que eles se expusessem à palavra de Deus, que eles continuassem olhando continuamente para o Senhor Jesus Cristo, buscando a Jesus como sumo sacerdote. Ele está dizendo, não se desviem, estejam abertos para que a palavra de Deus possa fazer transformação na vida de vocês e não tirem os olhos de Jesus, como hoje exercendo o sacerdócio em favor de vocês. Então nos versículos anteriores, na passagem anterior que nos leva ao texto que nós acabamos de ler, o autor, ele explicou como que é possível considerar Jesus como sacerdote, e por duas vezes ele diz que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mais tarde ele vai voltar a falar sobre isso, ele não pode falar agora, e ele vai dizer por que ele não vai poder falar sobre isso agora. Então a menção desse fato, que Jesus é esse sacerdote, e não um simples sacerdote, mas o sacerdote perfeito, a menção desse fato leva, e de não poder explicar isso para eles de forma detalhada, leva esse autor a fazer uma repreensão severa àqueles hebreus e também uma exortação muito importante. O ensino dele, hoje, no texto que nós lemos, é que para não apostatar da fé, meus irmãos, é preciso progredir espiritualmente, nos firmando na palavra, crescendo na palavra. Então, ele faz aqui, primeiro, a sua repreensão, é assim que ele começa, e ele faz uma repreensão mostrando que imaturidade espiritual é motivo de repreensão bíblica. Então ele está mostrando que a questão, ela é bem séria. Então o autor, ele conhece bem a mentalidade do povo hebreu, ele sabe para quem é que ele está escrevendo. E assim, ao dizer que Cristo, ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, um pensamento vem à mente dele. Que pensamento é esse? Ele deseja explicar mais sobre o assunto, mas o pensamento que ele vem é o seguinte: de que vai adiantar? Jesus, ele está exercendo esse ofício tão glorioso, e é tão necessário nós aprendermos sobre isso, e eu preciso tanto explicar sobre isso, mas de que adianta eu explicar isso? Porque eles não vão entender. Esse é o drama do autor agora. Olha como é que ele começa aí no verso 11. Ele diz: sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar.
Então, a verdade que ele havia acabado de mencionar é uma das mais profundas da fé cristã, e ela agora é muito difícil de explicar. E por que é difícil de explicar? Ele continua no verso 11 dizendo: pois vos tornastes lentos para ouvir. Não captam muito rapidamente as verdades espirituais. Aprendem muito devagar. É isso que o autor está dizendo. A verdade que ele quer gastar tempo para explicar está além da capacidade de entendimento deles naquele momento, porque a verdade é que eles não tinham muito interesse e por isso eram lentos para aprender. E diante dessa realidade, o que é curioso aqui é que o autor ele não tenta justificar essa condição daquelas pessoas, membros da igreja. Ele não tenta amenizar a condição deles, ele os repreende por causa disso. Ele está dizendo: olha, vocês não entendem, tudo bem, eu sei que é difícil. Não. Ele faz uma repreensão por causa disso. Porque o crente, ele recebe através da ação do Espírito Santo toda a condição para avançar na fé. O crente, ele não recebe só a salvação, ele recebe toda a condição para avançar. Se não avança na fé, no conhecimento, não é porque Deus não providenciou os meios. O único culpado de não avançar na vida da fé somos nós, quando nós não avançamos. Então é muito triste ver como muitos que fazem parte de uma igreja cristã estão estagnados. Quando comparam um ano com o ano anterior, não tem diferença nenhuma, às vezes há até um retrocesso. Então, nenhum progresso, nenhum avanço no conhecimento de Cristo, do serviço. E eu não estou falando de conhecimento intelectual, não. Estou falando de conhecimento na prática, no viver. Às vezes até piora. E aí o que acontece? Muitas vezes começam a abandonar a fé um dia professada e começam a se afastar do ensino de Cristo. Por isso que o autor repreende severamente. Ele os repreende pela apatia com relação à palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 11 de novo: sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. Esses hebreus, eles começaram a andar para trás. Quando? Capítulo 2 nós vimos quando eles começaram a se desviar da palavra. E no capítulo 3, início do capítulo 4, quando eles começaram a duvidar da palavra. Será que é isso mesmo? Será que não é mais vantajoso fazer daquele outro jeito? Será que vale a pena? Será que Deus vai fazer isso? E como resultado dessa indisposição, tanto desviando-se quanto duvidando da palavra, como resultado eles se tornaram lentos para ouvir. Ou seja, incapazes de ouvir a palavra, de receber a palavra, de agir de acordo com a palavra. Um dos primeiros sintomas de regressão espiritual, um dos primeiros sintomas da apostasia, a apostasia não acontece de repente. Os primeiros sintomas é a apatia com a Bíblia. As aulas da escola dominical são cansativas, os sermões são cansativos, qualquer coisa espiritual é cansativo, orar é cansativo. E o problema normalmente, às vezes mas normalmente o problema não é com o professor da escola dominical, normalmente o problema não é com o pregador, mas o problema é a apatia com a palavra de Deus. Versículo 12, o autor os repreende pela incapacidade de compartilhar a palavra de Deus. Olha o que ele diz: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os primeiros
os princípios elementares da palavra de Deus. Aí você pode dizer, pastor, nem todo crente tem o dom do ensino. É verdade. Não é todo crente que tem o dom do ensino mesmo, não. Mas todo crente, ele pode compartilhar aquilo que ele está aprendendo da palavra. Ele não precisa ter o dom do ensino. Uma das lições mais difíceis que as crianças precisam aprender é compartilhar. É um desafio. E esses hebreus, eles já faziam parte da igreja tempo suficiente para serem capazes de compartilhar a verdade de Deus com os outros. O autor está dizendo, olha, vocês já estão fazendo parte da igreja há tanto tempo, já deviam estar ensinando para os outros, mas precisam ainda ser lembrados de coisas básicas. Em vez de ajudar os outros a crescer, eles estavam precisando aprender de novo os preceitos básicos da vida cristã. E o autor também os repreende no final do verso 12 e verso 13 pela imaturidade em relação à palavra de Deus. Ele diz, e vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Irmãos, o leite, nós temos uma nutricionista aqui. O leite é um alimento pré-digerido, especialmente apropriado para bebês, porque eles não têm dentes. Não é? Não é assim, Cláudio? Então, só quem tem dentes é que pode saborear alimento sólido. O alimento sólido da palavra, o autor ele está trazendo aqui para nós, ele equivale aos ensinos sobre o ministério de Cristo como sumo sacerdote no céu agora. Ele está falando dessas coisas, são desses ensinos. Ele diz aí, olha, no início do verso 11, sobre isso temos muitas coisas para dizer. Sobre o quê? Sobre esse ministério de Jesus agora, como sumo sacerdote por nós. E o autor deseja lhes dar alimento sólido, mas eles não estão preparados. O leite da palavra é uma referência ao que Jesus fez na terra. É o nascimento dele, sua vida, seus ensinos, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. Isso é o leite. É o que Jesus fez aqui. O alimento sólido da palavra refere-se ao que Jesus está fazendo agora no céu. Então nós começamos a vida cristã com base na obra de Cristo consumada na terra. Mas nós crescemos na vida cristã com base na obra de Cristo inacabada no céu. Então nós podemos sempre, meus irmãos, crescer nessas bases, nessas questões que nós aprendemos no início. Não é que nós vamos nos esquecer e abandonar. Nós podemos voltar a elas e nós podemos crescer nelas, mas nós não podemos parar naquilo que nós aprendemos no começo, que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou por nossa justificação. Nós não podemos parar aqui. É o que o autor está dizendo, é preciso progredir espiritualmente. E a única maneira de fazer isso é aprender cada vez mais a respeito dos planos, dos propósitos de Deus para nós, agora, depois da conversão. Deus, em sua palavra, Ele está repreendendo aquele que começou sua jornada cristã, mas não avança nela. Uma criança, ela não nasce para permanecer criança, ela nasce para crescer, para se tornar adulta. É a mesma coisa o crente, ele não se converte para ser um novo convertido para sempre. Ele nasce de novo para crescer. Então, por isso, após a repreensão severa, agora o autor vai trazer uma exortação. Todo crente, ele é exortado a progredir na vida cristã. Então, a exortação do autor é que nós não devemos estar satisfeitos apenas com os fundamentos.
Nós devemos prosseguir além disso, para a maturidade espiritual. Ele chama essa maturidade espiritual de aperfeiçoamento. Para que isso aconteça, o autor ele vai mostrar aqui uma necessidade vital para o crente. O crente não cresce sem o que ele vai dizer que é tão necessário, não. No verso 14. E o que é tão necessário para que o crente ele possa experimentar aperfeiçoamento? É preciso manejar bem a palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 14: mas o alimento sólido é para os adultos que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Irmãos, manejar bem a palavra não é ser campeão de desembanho espada, não. Lembra? Você já fez? Desembanho espada, 1, 2, abre lá. Primeiro, eu achei primeiro. Não é isso. Manejar bem a palavra não é encontrar as referências com facilidade, é muito mais do que isso. Manejar bem a palavra é aprender a usar a palavra na vida diária. Essa é a ideia. É aplicar a palavra. E aplicar a palavra, ele está nos dizendo, nos leva a aprender a exercitar as faculdades morais. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós aplicamos essa palavra na nossa vida diária, nossos sentidos espirituais, eles são exercitados e se tornam mais fortes, mais apurados. Ele diz que isso nos leva também a distinguir entre o bem e o mal. Quem não sabe distinguir entre o bem e o mal é quem não conhece a palavra, não conhece a Deus, não está crescendo nesse conhecimento. Lembram-se do que foi que Deus disse para Jonas, quando Jonas queria que Nínive fosse destruído? Ele disse: olha, eles não sabem nem distinguir entre a mão direita e a esquerda, eles não sabem a diferença entre bem e mal, não conhecem a palavra. Crianças pequenas, elas não têm discernimento. Criança pequena é um perigo, porque um bebê, ele coloca qualquer coisa na boca, não é? Não tem discernimento, não. Um crente imaturo, ele ouve qualquer pregador no rádio, na televisão, e não é capaz de discernir se ele é ou não é fiel às Escrituras. Ele não sabe a diferença entre o bem e o mal. Capacidade de discernir entre o bem e o mal, irmãos, é uma parte vital da maturidade cristã. No tempo de Moisés, a nação de Israel não tinha discernimento e deixou, por causa disso, de tomar posse da herança que Deus deu. Deus falou: essa geração não vai. Esses hebreus, eles estavam correndo o risco de cometer o mesmo erro. E até hoje, esse risco existe. É impossível ficar parado na vida cristã, irmãos. O autor está dizendo que ou nós avançamos e nos apropriamos da bênção de Deus, ou nós retrocedemos e andamos sem rumo, sem direção, perdidos. Por isso que o autor agora ele faz a exortação. A exortação dele é para que possamos prosseguir no crescimento espiritual. Prossigamos. Alguém pode escapar de vir ao mundo a não ser como um bebê? Já viu alguém nascer adulto? Ninguém nasce adulto. Então, a única maneira de chegar aqui é como bebê mesmo. Então, todos nós nascemos bebês. Não tem problema. O triste é quando o bebê não cresce, né? Os pais, os avós gostam muito de pegar um bebê no colo, de acariciar o bebê, e isso é muito bom mesmo. Mas o maior desejo desses pais, desses avós, é que esses bebês cresçam, se desenvolvam, se tornem adultos, maduros. Eles não querem que eles permaneçam bebês pelo resto da vida. E Deus, ele tem o mesmo desejo para os seus filhos. Por isso, ele nos chama à maturidade.
Nós somos chamados ao progresso espiritual. Veja o versículo 1 do capítulo 6. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento. Para prosseguir, nós precisamos deixar as coisas da infância para trás e avançar no crescimento espiritual. Os primeiros anos da escola, a criança aprende o alfabeto, ela aprende a ler, não é? E nós aprendemos para saber ler palavras, frases, livros, qualquer outro tipo de material escrito, e nós usamos essa capacidade de ler as coisas para poder avançar para coisas melhores. Usamos os conceitos básicos para avançar para outras coisas. Então, é claro que ninguém pode edificar sobre um fundamento que ele não conhece. É preciso ter um fundamento, a base. E é por isso que o autor ele menciona aqui 6 doutrinas básicas, e ele agrupa essas 6 doutrinas em 3 pares de doutrinas. O primeiro par de doutrina trata da salvação. O segundo par trata de ordenança. E o terceiro trata do estado final: passado, presente, futuro. Aquele que conhece, mas ele está dizendo que aquele que conhece e que compreende só isso, só essas 6 doutrinas, ele ainda é um bebê, e ele precisa de leite para sobreviver. E isso é preocupante, porque infelizmente é possível que muitos não conheçam sequer isso. Então, o crente imaturo é aquele que entende apenas isso. O crente que está progredindo, aquele que está firmado na compreensão dessas coisas, ele agora está absorvendo conceitos mais difíceis, verdades mais profundas. Ele começou ali. Ali foi a base onde ele está construindo e avançando para outras coisas. Então, aquele que entende apenas essas 6 doutrinas básicas, não deve jamais se acomodar com isso. Se você chegar à conclusão, olha, o que eu entendo da vida cristã, de doutrina bíblica, é só referente a esses assuntos, você não pode se acomodar, você precisa construir algo sobre isso. Algo precisa ser acrescentado. Mas se não possui clareza com relação a essas 6 doutrinas, isso significa que não tem sequer uma base para começar a construir. E o que significa quando nós não temos uma base para construir e começamos a construir sem base? Significa que um dia tudo vai desmoronar. É aí que é a tragédia. Tudo desmorona. Vamos ver quais são as doutrinas? Primeiro par de doutrinas. Aí, ainda no verso 1, ele diz: não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. É uma referência ao passado, ao início da vida espiritual, da jornada espiritual. Nossa vida cristã começa com essa percepção de que nós nunca seremos capazes de agradar a Deus. Então nós resolvemos dar as costas ao pecado, nos voltamos para Jesus. Isso é chamado conversão. Você faz uma mudança de direção, você se volta para o pecado e se volta do pecado para Jesus. E fazendo isso, nós nos voltamos para Deus, resolvemos dar as costas a tudo que nós vivíamos anteriormente. Nós nos entregamos a Ele, nós pedimos que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele nos salve. Isso é arrependimento. E aí nós cremos que Ele vai fazer isso, que Ele vai perdoar mesmo. Por tudo que Ele já fez, Ele mandou o Seu Filho vir aqui ao mundo, entregar a vida por nós, viver por nós, morrer por nós, ressuscitar. Então, Seu Filho, Ele vive sempre para receber pecadores arrependidos, e nós cremos nisso. Isso é fé. É assim que a nossa vida cristã começa, com fé e arrependimento. Então nós vimos o primeiro par que ele está falando, é uma coisa básica. O segundo par, vamos para o terceiro.
o par final, final do verso 2. Vimos o primeiro, vamos ver o último. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. É uma referência a que momento? Futuro, não é? Ressurreição dos mortos e juízo. Isso não vai acontecer lá na frente? Então a vida cristã, ela leva ao dia em que nós ressurgiremos da morte e que nós seremos como Jesus, inclusive fisicamente. Nós ressuscitaremos em um corpo semelhante ao de Cristo da ressurreição. Então, no juízo final, Deus, Ele irá reconhecer que nós pertencemos a Ele, apesar de toda a nossa culpa. Ele vai reconhecer que nós pertencemos a Ele por causa daquilo que Jesus fez por nós. E Ele vai anunciar que nós estamos sem culpa alguma por causa do que Jesus fez. E absolvidos de toda culpa, nós vamos prosseguir em santidade no céu, onde nós nos deleitaremos eternamente na presença de Deus. Então, ressurreição e juízo. Agora vamos para o que está no meio, entre o primeiro e o último. Vamos para o que está entre o passado e o futuro. O início do verso 2, o ensino sobre batismos e imposição de mãos. Meus irmãos, claramente é uma referência ao presente. É a nossa relação com a igreja. Pensa comigo. Sobre o que esse autor está falando? Ele está falando de coisas espirituais básicas e menciona 3 pares de verdades fundamentais. O primeiro par trata de como começa a vida cristã. O último par trata de para onde vai a vida cristã. Então, a parte do meio deve tratar do que está no meio. Nossa vida cristã diária. É nossa vida depois da conversão, até o dia que nós experimentaremos glorificação. Você reparou que a palavra batismos está no plural? Como assim? 1 Coríntios 12, 13, irmãos, diz que, embora como crentes nós tenhamos vindo de ambientes diferentes, variados, nossa história era muito diferente, nós viemos de muitos lugares, de muitas condições, todos nós temos uma única experiência que nos une. E essa experiência é que todos, 1 Coríntios 12, 13, todos fomos batizados no Espírito Santo, e assim nós fomos iniciados na nossa vida cristã. Essa experiência é o que nos torna membros da igreja de Jesus. Por meio do batismo do Espírito Santo, nós nos tornamos membros desse corpo. Cristo é o cabeça, nós somos membros. Esse sinal externo e visível, o batismo na água, é expressão do batismo interior. Então, começando pelo arrependimento e fé, terminando com ressurreição e juízo final, nós vivemos toda a vida cristã no meio disso, mas no contexto da igreja. Essa é uma verdade básica. Então, o que seria imposição de mãos? Bem provável que seja uma referência à imposição de mãos, quando diáconos, pastores eram ordenados, quando homens eram separados para a obra missionária e enviados pela igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Quem é que manda na igreja? Se alguém chega na porta e perguntar, nós já demos a orientação, se alguém perguntar, quem é o responsável por essa igreja? Quem é, irmãos? É só fazer assim com o dedo, né? É Cristo. Não, quer saber quem é que responde pela igreja? É Cristo. Sim, mas quem é que orienta, dirige? É Cristo. Não tem dúvida. Cristo é o cabeça. Mas é a vontade dele
que cada igreja local seja conduzida por líderes espirituais que ele separou para isso. Então as igrejas locais, elas reconhecem publicamente essas pessoas, separa formalmente essas pessoas mediante imposição de mãos. O que é que ele está nos ensinando? Que é princípio básico da fé cristã que se viva dentro do contexto da igreja local, onde submissão a Cristo, ela é assegurada por meio de líderes espirituais que ele escolheu. Mas o bebê em Cristo que não entende isso, ele permanece sempre imaturo. Irmãos, para não apostatar da fé, é preciso progredir espiritualmente. E para isso nós necessitamos crescer na palavra. O autor, ele tratou claramente as questões. Nós prosseguimos sempre e somos salvos. Ou não continuamos na fé e estamos perdidos. O que ele vai mostrar que significa nunca ter sido salvo. Nós vamos ver na sequência. Então, para descobrir se eu estou progredindo, eu tenho que avaliar se eu estou crescendo na compreensão da palavra de Deus. Eu estou progredindo? Como que eu vou saber se eu estou progredindo? Eu estou entendendo? Eu estou compreendendo? Então, isso não significa, irmãos, em momento algum, que somente intelectuais, sábios, são pessoas que crescem. Não é isso que o autor está dizendo, não. Porque uma pessoa, ela pode conhecer a palavra aqui, isso não vale nada se ficar só aqui. A compreensão só intelectual da verdade vale nada. O entendimento maduro da palavra de Deus sempre, irmãos, não há exceção à regra, se revela em vidas transformadas. O que é uma vida que está compreendendo a palavra de Deus, está crescendo nesse conhecimento? Ela está sendo transformada, ela é diferente a cada dia, ela ouve, entende e aplica. Se ela fazia algo que a palavra denunciou, ela deixa de fazer, ela luta, ela está progredindo. Então aquele que realmente quer entender o que Deus diz, ele será cada dia mais diferente no seu modo de pensar, no seu modo de falar, sua maneira de agir, muda todo dia. E não só isso, mas toda a sua vida, desde a sua conversão até o dia que chegar no céu, será comprometido, será atuante em uma igreja local, um crente envolvido numa igreja onde a submissão a Cristo seja garantida por líderes espirituais separados por Deus, para esse propósito. Vocês já perceberam como que o movimento contra a igreja tem crescido? Cada dia. É fruto disso, dessa criancice na fé. Apostasia. Então, irmãos, deixando a discussão sobre os princípios elementares, vamos em frente agora, rumo à perfeição. E se Deus quiser, nós a alcançaremos, né? Esse aperfeiçoamento. O que ele diz no verso 3? Faremos isso, se Deus assim o permitir. Como é que ele começou lá no verso 11? Sobre isso, temos muitas coisas a dizer. Agora vai para o verso 3 do capítulo 2. Faremos isso, se Deus assim o permitir. Eu tenho muitas coisas para dizer. Aí ele abre um parênteses para falar por que ele não vai dizer. E agora ele fala, mas nós faremos isso, se Deus assim o permitir. Então a lição aqui é muito clara. Irmãos, o que o autor está falando para nós hoje? Para mim e para você. Ele está dizendo, olha, vocês lançaram os alicerces,
Vocês aprenderam os princípios básicos. Está feito. Mas agora é hora de avançar. Deixem que Deus leve vocês à maturidade. Então nós devemos prosseguir rumo ao aperfeiçoamento, irmãos. Nós precisamos progredir para o aperfeiçoamento espiritual. Então façamos isso. E pela vontade de Deus, nós faremos. Não faremos? Pela vontade de Deus. Faremos isso, se Deus assim o permitir. Ele continua aqui. Ele vai entrar em coisas mais profundas agora. E vai falar por que é que muitos rejeitam. E depois vai continuar com muitas exortações. Até metade do capítulo 8 são muitas admoestações. Ele está exortando. Mas depois são exortações, dizendo para nós o que é que nós devemos fazer para crescer. Então que Deus nos abençoe, que essa palavra preciosa, irmãos, cresça em nós sejamos capazes de entender o que Cristo está fazendo por nós hoje e o que isso significa para a nossa vida. Significa que você pode se desembaraçar do pecado. Significa que você pode compreender as verdades de Deus. Significa que você pode andar adiante. Mas se nós não compreendemos o que Cristo está fazendo em nosso favor hoje, nós nos apropriamos do perdão passado para a salvação, mas não para avançar. E aí nós ficamos estagnados. Mas Deus, Ele quer nos levar adiante. Faremos isso, se Deus permitir. Vamos orar?